Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Maravilha estarmos aqui nesta manhã para uma live. Estou convidando você a estar aqui conosco. Que maravilha! Teremos hoje uma live especial. Bom dia, acho que é o Gustavo que entrou. Bom dia, Gustavo. Vamos aproveitar, vou mandar um aviãozinho aqui convidando as pessoas a estarem participando da nossa live. Eu com a Érica, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Maravilha. Érica já entrou. Que maravilha. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a você que já entrou aqui, convide os seus amigos, convide as pessoas que você ama aí, seus amigos, seus colegas. Vamos lá, vamos começar esse dia de hoje, de quinta-feira, um dia muito especial. Nós dormimos e nós acordamos e Deus cuidou de nós de uma forma muito especial. Bom dia, Érica. A Érica já tá aí, já vou convidá-la. Que maravilha! Jamile, Priscila, eu quero convidar vocês nesse momento. Mande esse aviãozinho aqui, convide outras pessoas a participarem conosco dessa live. Nós vamos falar de um tema muito especial. Sueli Campagnolo, minha querida Sueli, maravilhosa Sueli. Vocês estão me ouvindo? Jamile, me dá o feedback, você está me ouvindo? Sueli, está me ouvindo? Vocês podem me dar o feedback. Agora sim. Sim, Érica, joia. Ouvindo. Obrigada, Jamile. Francisco, seja bem-vindo. Nós vamos começar a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a voz, nós vamos falar sobre emoções, falar igual o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Priscila, obrigada pelo feedback, obrigada. Shelly, querida, um beijo. Não me abandone, viu, Shelly? Você é minha paciente. Shelly maravilhosa. Thiago, seja bem-vindo. Eu já vou convidar a Érica para entrar. Olha, o Thiago é lá de João Pessoa, na Paraíba. Que maravilha, no estado de Paraíba. Que maravilha. Olha a Érica aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Érica. Tudo bem, querida? Tudo bem? Vocês Estou estão me muito vendo, estão me ouvindo? bem. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui recebendo esse convite para a gente falar um pouquinho das emoções, né, Tânia? Sim, sim. E eu quero já agradecer a Érica por aceitar o convite, por estar aqui comigo. E eu tenho certeza que teremos momentos aqui, alguns minutos, vamos dizer assim, de muita reflexão, de muito aprendizado. E eu gostaria, antes mesmo da gente começar de fato a nossa live, você que está aí com a gente, por favor, manda esse aviãozinho aí. A Érica também vai mandar, eu também. E vamos convidar mais gente para estar aqui com a gente, porque realmente, ó, foi tudo. Eu rimei tudo aqui. A gente vai convidar o pessoal para estar aqui
conosco, porque falar de emoções é legal, falar de voz é muito bom. E aí eu quero convidar você, venha para cá, vamos estar junto aqui. Será momentos assim bem especiais. E eu quero desde já, Érica, eu quero passar alguns minutos para você no início, só para você se apresentar. Quem é Érica? Para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam, Érica, a sua profissão, o que você faz. E aí, logo em seguida, retorna para mim e a gente vai dar continuidade, porque eu tenho certeza que será momentos especiais aqui. E você que está nos assistindo aí, da Paraíba, do Brasil inteiro, anote sua pergunta, porque muitas vezes você terá alguma dúvida ou alguma colocação e a gente está aqui para responder, tá bom? Érica, seja bem-vinda e bom dia para você. Bom dia, obrigada. Bom dia para todos que estão aqui com a gente, né? Meu nome é Érica, né? No Instagram eu estou como Érica Costa, peguei o último sobrenome. Eu sou psicóloga clínica, eu sou gestalt terapeuta, eu sou coaching self. Eu estou fazendo agora também um curso de naturopatia. Eu trabalho basicamente, gente, com ansiedade, estresse, dor crônica e perda de peso. Sou formada há mais de 18 anos, trabalhei por 16 anos com criança e família e agora descobri que a minha missão de vida é levar a saúde, ajudar as pessoas a terem saúde emocional e física. Então, por isso que eu tenho direcionado todas as minhas formações e me atualizado para isso, né? E foi um prazer, foi no curso de Coach Self que eu tive o prazer de conhecer a Sâmia, né, que a gente participa de um grupo, Sim, e tem sido maravilhoso, assim. E eu queria também que você se apresentasse, Sâmia, porque pode ser que tenha convidados meus que não conhecem você, né? certo. Eu acho importante ter essa oportunidade também de apresentar para os meus seguidores, para os meus pacientes, algumas pessoas que foram convidadas para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada pelo espaço. É sempre um prazer contribuir para a saúde mental. Ô, Érica, que prazer, viu? Te receber aqui e parabéns pelo seu trabalho. Vou me apresentar rapidamente, não é? Sou fonoaudióloga, também de formação, há mais de 16 anos e trabalhei bastante tempo em São Paulo, lá na cidade de Itu, São Paulo, e hoje eu estou aqui na Bahia. Também fiz o curso contigo, né, do coach, o curso com você, analista comportamental também, certo? E Deus me deu a oportunidade do ano passado para cá fazer 2 capítulos de um livro que conta um pouquinho da minha história. Então eu quero dizer para vocês que é um prazer tão grande fazer parte disso, de poder escrever um capítulo de um livro. E em um dos capítulos eu falo sobre o tom da voz. Em outro capítulo, que é do outro livro, eu conto um pouco da minha história com a minha filha. Então eu quero agradecer por essa oportunidade. Então eu sou fonoaudióloga por formação e cuido aí dos palestrantes, de muitos palestrantes do Brasil, também de alguns coaches, pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, locutores, professores, e graças a Deus tem sido a minha missão também, né? Já trabalhei também em hospitais de grande porte, de alta complexidade, em UTIs. Então, a gente tem uma vasta experiência. Mas eu sempre digo uma coisa, Érica, que o amor tem que ser mais do que a técnica, não é? A gente O amar amor as tem que ser. pessoas e cuidar das pessoas, ter empatia e cuidar bem das pessoas. Então, isso aí Não é tem minha nada vida. mais gostoso, né? Eu falo que não tem nada mais gostoso assim na minha profissão ver as pessoas recuperando a saúde também. E a voz é muito importante, né? Assim, e a gente vai percebendo o adoecimento, né? Os sinais através da voz, do comportamento, né? E o quanto as pessoas estão alheias a isso, né?
Quantas pessoas às vezes ficam surdas, cegas em relação aos sinais que o corpo vai dando ao longo do tempo, né, Sandra? Então, acho que vai ser um momento especial até para isso, para as pessoas saírem um pouco do automático e perceber assim, nossa, eu estou precisando cuidar um pouco mais das emoções, um pouco mais da minha voz, né? Porque, afinal de contas, é um instrumento, né? A gente precisa dela para trabalhar, né? Então, muito obrigada por você se apresentar, muito obrigada pelo espaço. Eu quero convidar também o seu público para estar me seguindo lá no Plene Leve, né? Sim. Chama Plene Leve por conta da saúde, do amor que eu tenho em ver as pessoas recuperando a saúde. Então, eu estou Ó, disposta, na hora que você quiser começar, né? vamos lá. Érica, eu gosto muito de falar da voz, porque a voz, a voz humana, né, é uma das mais ricas fontes de informação emocional. E você vai falar muito bem disso. Então, por exemplo, as expressões vocais ou não verbais, que a gente fala, verbais e não verbais, aparecem de Sim, duas formas, né? Só que essas sim, duas formas é a modificação do tom de voz durante a fala e por meio de vocalizações não faladas, não verbalizadas. Por exemplo, a respiração, o choro, o suspiro, o grunhidos, as risadas, os gritos, os soluços. E aí a gente vai falar basicamente, mas eu gostaria, Érica, que você falasse, você como profissional que é, com a experiência vasta que você tem, eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho, que as pessoas às vezes confundem muito as questões emocionais com outras questões de sim. sentimentos, vamos dizer assim. Aí eu queria que você explicasse o que é isso, o que é essa emoção, o que acontece na gente para a gente ficar tão emocionado. Bom, antes, Sam, eu queria só fazer uma reflexão com o pessoal, Sim, assim, para eles sim, entenderem o impacto disso assim, na prática, né? Por exemplo, quem já passou por uma situação assim, de querer falar e não conseguir organizar os pensamentos para que as palavras saiam, né? E a pessoa fala assim, eu queria. hum, E aí a outra pessoa fica assim, o que que você quer falar? Fala logo, né? Às vezes, assim, a pessoa, ela se embaralha tanto por conta de uma ansiedade, por conta de uma emoção que está ali de pano de fundo, e ela não consegue emitir a palavra. Outra situação que é muito comum é a pessoa que tem uma mente ansiosa, ela começa a atropelar as palavras a sim, ponto de, às vezes, comer as letras, às vezes a ponto de desenvolver uma gagueira temporária, porque ela tropeça nas palavras e fica incompreensível. Ou mesmo uma situação de medo que fica inaudível, a gente não consegue ouvir, a pessoa fala para dentro, ela vai encolhendo a postura. Então é muito importante a gente entender que isso acontece com frequência. E às vezes a pessoa que passa por isso, ela fica criando um senso, nossa, eu não sou capaz nem de expressar. Né, ela vai gerando um senso de incapacidade porque ela acha que o problema é dela. Então a gente sim, precisa entender que, primeiro, emoção vem de fábrica, todo mundo tem, e as pessoas têm uma tendência a negar. Às vezes é uma emoção que gera um desconforto e a pessoa ela quer ter controle. Aí ela, o que que ela faz? Ela quer negar, como se pudesse controlar. Emoção é uma resposta do cérebro. Então a gente precisa entender o que que é que eu estou pensando, o que é que eu estou vendo ou sentindo que vai desencadear determinada emoção? Porque a gente tem um grupo de emoções que liberam neurotransmissores do bem, que gera bem-estar, como alegria, paz, gratidão. A gente sente conforto, a gente sente bem-estar. Então, quando a gente está alegre, a gente quer comunicar. Nossa, fulano, hoje aconteceu isso comigo, foi tão legal. A gente, né, quer celebrar, quer comunicar. Agora, como é que eu comunico quando eu estou num quadro de estresse, num quadro de ansiedade, num episódio de raiva ou com medo, inseguro. Então a gente tem que entender que é uma resposta. Por exemplo, quando a gente está estressado, a gente gera uma tensão. Quando a gente está ansioso, a gente também libera, tá? Um eixo chamado hipotálamo, glândula pituitária, adrenal. O que que isso quer dizer?
eu altero bioquimicamente o meu corpo e eu libero de fuga ou luta. O que isso quer dizer? Que eu vou alterar todo o meu corpo para que eu tenha uma resposta de fuga ou luta. Só que isso hoje, nessa sociedade nossa, a gente tem isso o tempo inteiro. No tempo das cavernas, as pessoas disparavam isso diante de um mamute, de uma fera, né? Hoje é o tempo inteiro. Eu crio situações de medo, eu crio situações de estresse, de enfrentamento, que às vezes nem são reais, pode ser que nem aconteça. Né? Uma mente ansiosa, ela fica probabilizando, mas se eu cair? E se eu tropeçar no palco? E se eu não conseguir falar? E se eu deixar o microfone cair? Então, eu vou liberando esse eixo, e o que esse eixo faz comigo? Altera minha respiração, né? Fica uma respiração curtinha, eu crio uma tensão na nuca, nos ombros, o meu coração parece que vai sair pela boca, né? Tem muitas pessoas que confundem um infarto com um episódio com um aumento desse quadro de ansiedade. As pessoas vão para o ponto de socorro achando que estão infartando, né? Então a gente precisa entender que é uma resposta e que isso altera bioquimicamente. Então, quando eu estou sob um quadro, quando eu estou, né, diante de um quadro, um episódio de ansiedade ou uma ansiedade crônica, a minha voz altera pela função da respiração, que ela é encurtada. Então, eu vou gerando tensões. Agora, será que, de fato, é real? Ou, né? E a gente tem que prestar atenção nos pensamentos. A gente tem que prestar atenção o que está disparando isso com frequência. Sim. Agora, por exemplo, na raiva e no estresse, a gente vê mais energia, a gente vê mais vigor. A pessoa vai falando forte, né? Ela vai falando com tanto vigor, com tanta pressão, às vezes até com o movimento do corpo, que quem olha fala, nossa, fulano é grosso, fulano é estúpido para falar. Nossa, hoje eu nem vou chegar perto. Então, tem uma tendência a afastar, porque vai gerando conflitos. Porque lembra, gente, comunicação não é só o que é dito. Inclusive, Tâmia, você sabe disso, mas talvez as pessoas não saibam, que Sim. apenas a função cerebral, 7% são as palavras ditas. 38% no córtex é direcionada às emoções, na amígdala. Então, a emoção, ela participa da questão da fala. E 55% são os nossos gestos, são os nossos comportamentos. Tá? Então, a gente tem que entender. O lado esquerdo, ele planeja, organiza. O lado direito é da questão mais criativa, mais simbólica. Então, a gente comunica o tempo inteiro com o olhar, né, com a fala e com a postura. Então, às vezes eu estou falando para alguém, nossa, você está tão lindo hoje, né? E a cara está demonstrando o quê? Que não tem coerência. Não tem coerência. Então, assim, a emoção, ela pode tanto favorecer uma comunicação clara, direta, com energia positiva, quanto a gente pode demonstrar a nossa insegurança, a nossa irritabilidade, a nossa ansiedade. E aí vai ficando confuso, porque às vezes eu quero uma coisa, tenho uma intenção, mas na hora de fazer eu não consigo ser coerente. Então traz prejuízo. Quais são os prejuízos? Às vezes a pessoa tem um dom para ser professor, para ser professora, mas ela deixa de ser porque ela tem medo de falar em público. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, um vasto conhecimento, às vezes ela teve uma história de superação linda, ela poderia ajudar 1.000 pessoas, mas ela deixa de abrir uma página no Instagram, ela deixa de dar uma palestra, de dar um testemunho, porque ela acredita que ela não é capaz. Então, a médio e longo prazo, ela vai se embotando. Ela vai, às vezes, muitas pessoas acabam desenvolvendo uma fobia social porque ela acha que vai perder o controle, porque ela não vai conseguir controlar tudo, e é uma ilusão, né? A gente não controla nada, mas a gente pode se desenvolver, a gente pode ter a autopercepção. Será que onde eu estou e o que eu vou fazer realmente representa um risco? Sim. Será que eu não posso, de repente, entrar num processo de psicoterapia, desenvolver minha autoestima, desenvolver meu senso de capacidade, integrar, né? Porque a gente não é bom em tudo que a gente faz, mas a gente pode ser bom em muita coisa que a gente faz. Então, a gente precisa perceber.
Então, Sim, eu sim. queria saber se está ficando claro, Sâmia, É, se tá respondendo a sua pergunta em relação às emoções, né? Porque as pessoas, o que que elas fazem? Assim, eu vejo muito no consultório. Elas sentem o desconforto e elas querem ignorar, né? Eu não quero ver isso que eu estou sentindo. E quando você ignora, o seu corpo sinaliza, você começa a ativar órgãos de choque. Então acontece um aborrecimento, você sentiu uma raiva, uma tristeza, o estômago dói, a cabeça dói, não é? Eu vou trazendo um prejuízo, porque está tudo integrado, né? Então você viu na área do cérebro tem a parte responsável pela parte mecânica, né? Se a gente falar de uma forma mais direta, é a área de Broca, que fica no córtex, responsável pela motricidade. Tem a área de Wernicke, que é a compreensão verbal. Então, assim, não é uma questão só de querer, né? Ah, eu quero falar dessa forma. Eu vou aprender palavras bem difíceis, né, bem elaborada, porque aí eu vou causar um bom isso. impacto. Não é só isso. Eu preciso entender que eu preciso aprender a respirar, que eu preciso aprender a nomear, identificar a emoção que eu estou sentindo. Se eu não consigo sozinho, existem profissionais que podem te ajudar. A gente sempre pode melhorar. E a gente não aprendeu, infelizmente, a gente é de uma geração que a gente aprendeu a reprimir as emoções. Engole o choro, né? Não fica rindo demais, como se a alegria fosse uma coisa ruim, né? Como se estar bem fosse uma coisa ruim. Então a gente é muito reprimido e pouco se entende sobre emoções. E o cérebro, ele funciona muito bem para registrar. Então, às vezes, numa situação de escola, quando a gente era pequeno, na hora da tabuada, às vezes você não estudou tão bem a tabuada e a professora foi tomar a tabuada e você olhou assim, todo mundo prestando atenção e você Verdade. criou um bloqueio. E aí, com adulto, você cola essa experiência, né? Não existe mais a professora, não existe mais, mas é como se você colasse uma situação de exposição com essa. E aí você tem toda aquela sensação de constrangimento, de vergonha, de segurança. E aí a gente vai emparelhando essas novas experiências com as passadas, mas o teor é o mesmo. Então a gente precisa entender que a gente precisa atualizar e a gente, como ser humano, e todo ser humano, a gente precisa ter autocompaixão. Né? Se lá atrás eu não consegui, se eu odiei, por que não agora? Por que não me permitir atualizar agora? Certo. Então, são essas questões, sabe, que as emoções vão Sim. interferindo nessa bioquímica, interferem diretamente. Sabe, é tão sério isso que às vezes, num quadro de ansiedade, troca-se o oxigênio com gás carbônico, a pessoa acha que vai ficando louca, né? Eu recebo muito paciente que fala assim, nossa, parece que eu vou ficar louca, de tanta pressão que dá na cabeça, né? Então, assim, a respiração, ela é muito importante, porque ela, além de emitir, e a Sim. Sâmia vai falar disso, né, Sâmia? De emitir o som, da questão da vibração do som, a gente precisa respirar, e aí eu quero aproveitar As- que a gente vem equipado para isso, né? Deus é tão maravilhoso que Ele nos equipa, né? Que é respirar, né? Não, eu só estou te sua, falando assim, para a questão das a emoções, sua para imagem está neutralizar as desfocando um emoções. pouquinho agora, Érica. Não sei se é a sua internet. A sua voz está saindo bem. A imagem só que está desfocando. Ah, tá. Não sei. Ah, tá. Melhorou? Não, Melhorou agora? ainda não. Deve ser a internet, Não? sim. Ah, tá. Sim. Oscilou um pouquinho, mas já voltou. A Tá voz ok está. agora? A voz sua tá Ficou boa, agora a claro? imagem está um pouquinho desfocada. Então, Tá voltando ao entendi. normal, tá Continua voltando. desfocada? Ah, estou voltando. Que bom. Então, assim, gente, voltando, né? A gente tem um equipamento que é ativado, a gente tem um neurotransmissor que é o GABA, e que ele é ativado quando a gente respira.
né? Então, quando a gente respira, a gente ativa o parasimpático e aí a gente vai voltando, neutralizando essas emoções que nos tiram do eixo e vai trazendo de novo o equilíbrio, a sensação de bem-estar, para que a gente possa organizar as ideias, para que a gente possa falar de uma forma mais Ótimo. organizada. Outra coisa que a tensão do estresse, da ansiedade faz, ela comprime o hipocampo e aí a pessoa fica assim, nossa, eu não consigo memorizar nada. Tensão não combina com o aprendizado. Tensão não combina com a prática da oratória, porque a gente precisa aprender a relaxar, a saber que o nosso cérebro tem um jeito de funcionar e o que eu preciso aprender a lidar com isso. Porque é equipamento, a gente vem de fábrica, a gente pode aprender, né, Maravilha, Tânia? Érica. E é tão interessante falar isso que trazendo para nossa voz, não é? E eu atendi muito tempo e atendo ainda alguns locutores de rádio. E é interessante que se for gravar uma propaganda, uma comercial, alguma coisa, e a pessoa tiver com alguma questão dessa emocional, por exemplo, a mudança de humor, uma enfermidade, uma tristeza, as mulheres com TPM, isso pode afetar diretamente no trabalho, não é? Às vezes você fala assim, mas isso não vai, será que vai mexer na voz mesmo? Tudo isso na hora do trabalho? Pode ser que nem sempre, mas muitas vezes sim, tá? Então, se você falar assim, não adianta você pensar, na hora de gravar minha voz vai voltar normal. Eu vou entrar no autocontrole ali e minha voz vai sair natural, certo? A gente pode até ter o controle de alguma parte física da gente, né? A gente pode ter o controle, mas a parte emocional não é tão fácil assim não de controlar. Então a gente precisa entender isso, Não. que essas questões das emoções, dos sentimentos, né? E você tocou num ponto tão importante, Sâmia. As pessoas que tentam controlar, né, que tentam segurar, não transparecer, elas adoecem com uma frequência tão grande. Tem gente que não consegue nem levantar da cama, dependendo do episódio de Sim, raiva, dependendo sabe, de uma situação de estresse muito intensa, porque a energia, porque você lembra, é uma resposta, né? Alterou bioquimicamente para você lutar ou fugir, para você resolver aquela ação. E aí você não aconteceu, a pessoa segurou. Então, quando ela segura, volta para o corpo, a energia que era para sair, volta para o corpo, então ela cai numa cama. Você já ouviu isso? Nossa, eu fiquei tão ruim que eu caí numa cama, eu fiquei de cama. sim, Você já sim. ouviu paciente falar isso? E é interessante demais. E eu peguei sempre estudando as questões das emoções também, porque eu trabalho com a voz e sempre a pessoa tem aquela questão, Uhum. meu Deus, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, não é? E a gente precisa saber controlar isso, mas às vezes a gente não vai controlar, a gente não vai conseguir controlar com o que a gente tem, com o que a gente sabe sozinho. Tanto, Érica, que quando eu atendo um paciente, quando eu atendo algum palestrante, algum locutor, e eu tenho o meu método, e foi tão interessante isso, veio para mim, que eu uso a própria palavra voz, o V, o O e o Z, que eu criei meu método. E uma das coisas é a vulnerabilidade, que é o V. O O é a Uhum. omissão das emoções e o Z, zona de conforto. E para a gente ter uma voz impactante, uma voz que vai alcançar pessoas, transformar pessoas, sem essas questões que você falou com tanta propriedade, a gente precisa quebrar essa tríade. A gente precisa derrubar ela, porque a gente tem uma relação tão ruim com a vulnerabilidade que a gente acha que a gente sempre vai ser super-herói, que a gente não tem medo, que a gente não tem a emoção. E Sim. aí, o O, que é omitir as emoções, e você acabou de falar, a gente sempre fica, não, sempre omitindo aquilo, guardando aquilo.
Ninguém pode ver que eu estou assim, minha família não pode, ninguém pode Como ver. se fosse Mas a gente ruim, né? precisa colocar Como isso se para fora, a fosse gente precisa ruim. externalizar, a gente precisa saber que a gente é limitado, que nós somos pessoas racionais, pessoas humanas, pessoas comuns, que a gente precisa colocar para fora tudo isso. A gente assumir essa vulnerabilidade, e eu sempre digo isso, eu já li um livro e coloco sempre no meu método, que a vulnerabilidade não é nem ganhar e nem perder. É você ter coragem, é Nem você entrar perder. lá. E aí, Érica, só para finalizar, a zona de conforto você também precisa sair. Porque às vezes você fala assim, você falou de algumas coisas assim, a gente vive muito do passado, das nossas coisas que a gente passou lá na nossa infância, que isso traz muitas vezes muita depressão. A gente vive isso, a gente vive às vezes muito presente, que é aquele estresse, aquela coisa toda, e às vezes também aquele excesso de futuro que É nos traz atenção. ansiedade, e aí a gente precisa, aí fica Sim. dentro do quarto, trancado no escuro, e se você não sair dessa zona de conforto, nada vai acontecer na sua vida. Então, eu, eu Nada convido, vai eu acontecer. convoco todos os profissionais da voz, que usam a voz como instrumento de trabalho. E uma das coisas, Érica, que a gente precisa, desculpa, entender. Uma das coisas que a gente precisa entender, que o instrumento é o mesmo para todas as pessoas, mas a voz ela é única. Todas as Então, pessoas. as pessoas vão perceber que Sim. as pessoas vão perceber se você está no estado emocional legal ou não, porque sua voz vai transmitir isso de alguma forma. Sua voz, como você falou, na sua Vai. respiração, tem gente que tem uma tensão no pescoço horrível, aquilo atrapalha a pessoa a falar, né? Uma tensão grande na TM, que é essa articulação temporomandibular, que ela trava. E aí, Sim. Por condição de estresse, né? Ela desenvolve um bruxismo, né? Uma tensão, dói, vira dor crônica, né? Eu sim, tenho muitos pacientes com dor e a crônica gente em precisa função entender disso. isso para a gente superar isso. Então, para a gente superar tudo isso, a gente precisa quebrar essa tríade, quebrar essa vulnerabilidade, quebrar essas emissões de emoções. Pare de omitir Sim, tanto, coloque para fora, externalize, procure a ajuda de um profissional, alguém sim. capacitado, porque isso pode chegar a ser patológico, isso pode chegar a ser uma doença crônico. E Patológico, aí, quando isso se crônico, né? tornar crônico, Sim. patológico, aí você precisa de ajuda mesmo de um psiquiatra, de um psicólogo e de outros profissionais que vão envolver você. Mas se você trabalhar essas coisas de forma Sim. excelente, de forma eficaz na sua vida, para isso não se tornar crônico, você vai conseguir. Então, os palestrantes, né? Sim. Palestrantes, Vai. todos os profissionais da Inclusive, voz. todos. Não, e vamos longe, não, até para namorar. Eu recebo pacientes que são tão inseguros, ficam treinando discursos, mas não conseguem nem arrumar um parceiro ou uma parceira, porque a autoestima é baixa. Quando eu falo em autoestima, eu não estou me referindo à autoestima de eu olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou gata ou como eu não sou gata. Não, não é isso. Eu estou falando no senso de capacidade, no senso de conseguir fazer o básico, o mínimo, que é natural, né? Às vezes a pessoa ela tem vontade, Sâmia, tem desejo de arrumar um parceiro ou uma parceira, ela não consegue falar. Chega na hora H, ela não consegue falar. E o que que é isso? É um problema na dicção? É um problema na voz? Não é. É uma condição emocional que impede, acaba sendo impeditivo. E eu queria aproveitar e desmistificar duas coisas em relação a isso. Primeiro, que emoção não é bom e não é ruim. Ela é uma função do cérebro. Vem de fábrica, garante a nossa Isso. sobrevivência milhares de anos. Tá? Por isso que a gente mantém. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que é para fraco, que é coisa de marica. Para com isso. A gente precisa amadurecer e entender que vem de fábrica. Enquanto ser humano, todos nós temos e precisamos aprender. Raiva é importante, porque senão eu acostumo com tudo, eu aceito tudo. Não, o que que é que eu fiquei com raiva? Eu preciso aprender a identificar o que que é que gera raiva.
E como é que eu uso a energia da raiva de uma forma positiva? O estresse, gente, é fundamental. Eu fico de cabelo em pé, que eu vejo vários profissionais falar que o estresse é ruim. Eu escuto as pessoas falarem que estresse é uma coisa horrorosa. Não é. A gente, é vital. Tanto que tem uma curva no nosso corpo. A gente consegue medir em exame. Até 7 horas da manhã é o pico máximo. É a hora que a gente tem energia para poder levantar, fazer as coisas, preparar para a vida, para as ações do dia a dia. Já tem várias pesquisas, Sam, que mostram que empresas muito morosas, né, que é tudo muito perfeito, muito bom, o nível de produtividade cai. Então eu preciso usar essa energia aguda do estresse, que chama fase de alerta, que é para mim fazer as coisas, me trabalhar, para mim ter energia. Então, gente, a gente é vital. Só não tem estresse quem morreu, tá? A gente precisa do estresse. Outra coisa, da ansiedade. Não, eu não quero sentir ansiedade. Deus que me livre da ansiedade, que é bloquear. E aí ela gasta uma energia tão grande com isso, assim, não querendo entender. Primeiro a gente precisa aceitar. A gente precisa entender que emoção é essa e precisa aceitar. Isso não é ser vulnerável, isso é ser inteligente, porque eu preciso entender como eu funciono e preciso funcionar E a da gente melhor precisa, forma possível. Chama e a desempenho. gente precisa É assumir isso, melhorar o meu né, Érica? desempenho. Né? Então, porque as pessoas não sabem identificar, elas não sabem nomear, elas só falam assim, eu sinto uma angústia, eu sinto um desconforto e eu não quero sentir isso. Aí o que que ela faz, Samia? Come, 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 ou ela gasta, 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 ou ela bebe, bebe, bebe. Vai virando compulsão, porque eu não quero sentir. Porque a gente está inserido, a gente não pode esquecer de falar isso aqui, numa sociedade de aparência, né? É tudo lindo, é tudo perfeito. As pessoas querem a sensação do perfeito, elas não sabem que para o fulano ter aquele corpo, né? Ou ter aquela vida, ter conseguido aquilo, ela trabalhou para aquilo. Não é da noite para o dia, né? A gente precisa entender que existe esforço, que Sim. saúde ter uma moeda. Para mim ter uma unha bonita, um cabelo bonito, uma pele bonita, primeiro eu preciso cuidar de dentro para fora. Mas as pessoas querem aquela sensação. Elas não querem o esforço. Você, por exemplo, lá no treinamento, né? Faça exercício direto. Quem é, né? E as pessoas que fazem têm resultado. As Não tem. pessoas que não fazem não têm resultado. A mesma coisa são, né, na minha área. Eu vejo nitidamente assim, um relato dos pacientes que praticaram, às vezes, as tarefas de casa ou praticaram algum ajuste e fala, Érica, o meu resultado foi maravilhoso. Né? É isso em todas as idades, porque eu tenho paciente idoso Sim. também, não é só jovem, não, eu tenho paciente idoso também. Então, o cérebro, ele tem plasticidade. Eu sou muito grata ao projeto Genoma, que desmistificou que a gente perdia neurônio, porque quando eu formei, a gente não regenerava, a gente tinha ideia que neurônio morria. E hoje a gente sabe que não, que a gente regenera, que a gente tem plasticidade, que a gente pode transformar padrões antigos em atualizados. Então, isso é maravilhoso, isso nos permite o quê? Desenvolver. Então, psicoterapia, Sâmia, é Sim. também para desenvolver, para se autoconhecer, né? A gente vê aí que mudou também essa perspectiva só do sintoma, só do trauma. Então, às vezes a pessoa ela quer desenvolver, não sabe como. Tem E a caminhos, tem gente precisa, ferramentas você para falou isso. de coisas importantes aí, até em relação ao medo também, que a gente tem aquela sensação que o medo é ruim, mas o medo é vital. Você que está aqui me ouvindo agora, e eu queria até aproveitar, Érica, dar uma pausazinha aqui. Você, Adriana, Milena, que entrou aí, seja bem-vinda, Nara. Eu gostaria que vocês convidassem outras pessoas, aperte o coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse assunto é importante, que pessoas precisam ser alcançadas com esse conteúdo. Então, por favor, Samara também está aí, Samara Barreto. Aperte esse aviãozinho aí e vamos convidar as pessoas a estarem aqui, porque essa live é muito importante Sim. para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. E aí, falando desse medo, que quantos palestrantes, ou locutores, ou profissionais da voz, que usam a voz como instrumento de trabalho, professores, ou Samuel Santana, seja bem-vindo.
Quantas pessoas Bom, estão sejam falar do bem-vindos. medo? O medo ele é vital. Imagine, eu gostaria que você que está aí me ouvindo agora, imagine se não fosse o medo. Pensa aí, o que ia acontecer nesse mundo, não é? Então assim, a gente precisa entender que o medo também, ele vem aquele medo, o medo bate, né? É uma emoção. É uma Isso, emoção a que serve emoção para de alguma coisa. Agora, cultivar, né? Permanecer no medo a limitar ponto você. de. Porque ele vem de contraponto com aquilo que você falou da vulnerabilidade. Quando o medo vira vulnerabilidade a ponto de fico impedido de fazer algo, Sim, sim, aí sim. sim vira patológico. Agora, por exemplo, Sam, imagina que a gente está num espaço aberto e aí de repente a gente vê um monte de gente correndo. Será que eu vou lá parar, perguntar o que está Pode, acontecendo ou eu pode vou correr também? Né? Porque o medo, ele nos protege. A gente não precisa, em determinadas situações, a gente não precisa parar e perguntar. Por quê? O cérebro vai trabalhar sempre três funções: para nos preservar, para poupar energia, né? E para ter prazer. Então a gente sim, sim. tem que entender essas coisas, assim, que às vezes a interpretação ela é rápida para preservar a Sim, nossa vida. Né? Então, numa é situação vital. dessa, o medo é vital, você concorda? Né? Tá pegando fogo, você vê fumaça, todo mundo correndo, você não vai parar para perguntar, você já Tem um risco ali, não é? subentendeu que tem um risco Sim, real. E a real, gente, né? e por isso que eu falo tanto nesse método que eu uso para todos os pacientes, conscientizar isso aí, entendeu, Érica? Porque realmente a gente precisa saber controlar, administrar e, em alguns momentos ou vários momentos, a procura de um profissional. E aí eu quero deixar aqui, Érica, a psicóloga Érica, precisa de ajuda, acompanhe ela lá no seu Instagram, procure saber. E se você também precisa de ajuda para dar uma performance na sua voz, na sua Claro. dicção, na sua respiração, na sua apresentação como um todo, nos procure, porque Dá um realmente up. a comunicação, e ela é eficaz, ela faz a diferença, né, na nossa vida, faz a diferença na vida das pessoas e até mesmo dentro de casa, quando a gente se comunica melhor, como a gente falou da comunicação verbal, não verbal, a gente se comunica melhor, tudo dá certo, tudo vai no caminho certo. Então, falar de emoção e essa emoção junto com a voz é importantíssima, né? É algo extremamente importante. E quando a gente entende, por exemplo, a respeito do medo, que a gente está com medo, que a emoção realmente chegou ali, a gente pode até ser tomado pelo medo, às vezes até ou conscientemente, ou ser tomado por uma coragem, né? Como você falou, com aquela coragem, mas o medo que faz a gente às vezes escapar e a coragem que às vezes nos faz desafiar situações que são os sentimentos. Então, a gente precisa aprender Sim. isso. Você que está nos ouvindo agora, você que está aí, mande seu coraçãozinho, encaminhe para outras pessoas essa live, porque ela é tão importante e vai fazer a diferença na nossa vida. E aí a gente fala. E eu esqueci de perguntar, Tâmia, de onde que esse pessoal é, se eles estão entendendo, se está ficando alguma dúvida, digita aí, gente, para a gente acompanhar vocês, assim, oportunizar, Sim, assim, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser falar, olha, eu passei por isso, eu já vi gente assim, enfim, eu acho que é o momento agora, com né, para certeza. tirar as dúvidas, né, Tâmia? E você pode colocar suas dúvidas, fazer sua pergunta, e a gente está aqui para te responder na medida do possível, daquilo que a gente conhece, e ajudar você de uma forma Sim. bem descontraída, mas de maneira muito importante, que pode mudar a sua vida. E aí a gente precisa entender isso, né, Érica? Será que realmente a emoção de tudo isso que a Erika explicou no início, será que isso afeta a minha voz? Será que afeta a minha performance vocal, a minha apresentação?
que às vezes tem gente, e alguns lugares que eu tenho ido aí palestrar, muitos palestrantes, às vezes, antes de entrar no palco, tem aquele sentimento, aquela emoção que parece que não vai conseguir subir no palco. É um É. pico máximo de E tem estresse, aquele né? momento que treme por dentro. O corpo também treme, muito suor e aquela tensão, o pescoço parece que fica Sim, duro, que não sai do lugar. é, é a Adrenalina, adrenalina agindo, né? A transpiração, a pupila sim, dilata, as mãos gelam, dá tremor, né? E esse tremor aparece também, não só no corpo, mas na fala, né? A gente brinca muito, Sam, que aquilo sim, que sim. você não diz, o corpo revela, né? O corpo também vai demonstrando isso. E é tão importante, gente, que não tem a ver com o senso de capacidade, tem a ver com, às vezes, o manejo da emoção, né? Que às vezes a pessoa ela não aprendeu a identificar, ela não aprendeu a ver quais recursos que ela tem para poder desenvolver essas emoções, para que ela possa dar esse up. Do mesmo jeito que você ensina, e é maravilhoso, gente, aprender com a Sami, recursos, tem os exercícios da dicção, Tá né? Eu vendo? treino com meus filhos aqui, inclusive para melhorar a dicção. E isso é importante porque traz mais clareza na hora de expressar e de comunicar, né? Então, assim, é tão importante quando a pessoa ela consegue identificar, eu estou sentindo essa emoção. E como eu vou fazer? Que aí o recurso é de cada um. É tão maravilhoso isso na psicologia, porque aí cada um tem um recurso nato. E aí é tão lindo ver a pessoa, eu falo que a pessoa floresce, né? Porque ela vai se potencializando. Então, tem essa parte da Sami que é preciosa, porque, gente, são detalhes que a gente acha que é pequeno, mas fazem uma diferença enorme. Por exemplo, Tá eu vendo? melhorei muito a articulação, né? De abrir, Já falar a boca, né, expressar melhor. E eu não não tinha prestava consciência. atenção, porque eu não tinha consciência. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência, gente, clareza traz A movimento. Diana aí, ó, a Diana Clareza aí, ó. traz movimento. Então, oi, Diana! Bom dia! Ela tá Tá falando aqui vendo? que concorda com A Diana é tudo, bem assídua lá com na ouvir Arena da tudo. Voz nas terças-feiras e, e também ela relata, né, as Isso. mudanças que têm En- acontecido na sua vida. Então, você criou o programa da Arena, né, da Voz, VOZ, e eu criei o Pleno e Leve. E as pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso, né, que a gente pode ser pleno e leve na medida em que eu tenho saúde mental, emocional e física, porque a gente tá conectado. A gente precisa aprender a ouvir o corpo da gente, a gente precisa ver os sinais, respeitar o cansaço, porque a gente é uma Sim. geração da fadiga crônica, né? A pessoa, você pode ver a voz, né? Eu vi o Gustavo pedindo SOS para você no Instagram dele, né? Vou procurar a Sâmia, que tá rouco, né? Então, assim, a pessoa às vezes não para descansar, ela não para repousar, ela não para simplesmente ficar de bobeira, Sim. como se fosse um pecado, né? Numa sociedade em que tempo é dinheiro, parar é um absurdo. Então, a mente não para, a pessoa não para e ela vai ficando um cansaço tão crônico que a voz vai ficando aquela voz, vai ter um envelhecimento de todo o corpo, a pele dá sinais, né? E a voz também vai ficando aquela voz mais envelhecida, mais rouca, vai ficando uma rouquidão crônica. Eu percebo isso nitidamente. Mas a gente vê que tem uma atividade mental muito intensa, né? Porque eu tenho que fazer o tempo inteiro. Eu não posso, a pessoa está no lazer, ela fica tensa porque ela Sim, está no e é tão lazer. interessante, Érica, falar dessas emoções na voz. Vamos fazer uma brincadeira, né? Você pensar numa amiga sua íntima ou alguém íntimo seu, alguma pessoa, amiga, colega, não sei, pessoa mais íntima. Ou então pessoa distante mesmo, mas aí, por exemplo, você faz uma ligação no celular. Não tem aquele identificador de chamada, vamos dizer. A pessoa já sabe logo se você está triste pela sua voz.
Porque na hora que você fala o alô, o bom dia, a pessoa já Sim. fala, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceu Ou então, alguma se coisa. você acabou de acordar, você liga para a pessoa, alô, bom dia. Rapaz, está acordando agora, não é? Então a gente tem, a voz transmite Sim, muito, transmite muita coisa, não é? E tem até um sim. estudo que fizeram sobre as emoções da voz. Ela foi publicada em uma revista internacional, essa revista até da psicologia, e mostra que eu posso até depois colocar lá no Instagram o nome da revista, entender as emoções sentidas através da voz. E aí o estudo chegou à conclusão, eles pegaram 4 atores Sim, de nacionalidades diferentes, pegou um da Índia, outro do Quênia, pegou, sim. Porque independente, viu? De cor, de raça social, de classe social. Gente, pegou, é pegou um equipamento. de Singapura e Estados Muito Unidos. fácil. Aí todos tiveram que expressar 18 expressões distintas da forma mais natural e convincente possível. E foi tão interessante que nas emoções positivas, não é? Os voluntários tiveram uma taxa de acerto, que eles perceberam, 70% deles perceberam que teve um alívio na voz da pessoa. Os 45 Ah, nossa. Quando ela 45% entende. Gente, é lascívia, maravilhoso. 44% interesse, seriedade. Aí vem as porcentagens, né? Divertimento, mostrou orgulho, Sim, afeição. Então, assim, as emoções negativas também sim, tiveram resultados. Por exemplo, nojo foi sim. assim a porcentagem maior, 63%. Nojo, raiva, medo, Uhum. O Node, ele é bem tristeza. específico, né? Isso. Então, assim, a gente Ele precisa é, entender isso, que as emoções influenciam diretamente na nossa voz, principalmente quem vai usar a voz mesmo profissionalmente, que vai ali para o palco, que vai fazer uma locução, seja na rádio como também uma locução comercial. A gente precisa entender isso, porque quando a gente começa a entender que as emoções sim, influenciam diretamente na nossa voz, no nosso discurso, na nossa vida como profissional da voz, quando a gente entende isso, a gente vai mudar isso, começar a procurar ajuda e falar assim, poxa, eu preciso performar isso, eu preciso sim. me conhecer, eu preciso me conhecer. Isso. Essa Deixa eu ver como é que eu funciono, né? Deixa eu ver como é que eu funciono. Porque, por exemplo, a gente tem as categorias que são para todos os seres humanos, independente de sim, idade, classe social, localidade. Que são essas emoções que são as mais comuns: nojo, raiva, medo, alegria. E sim, cada uma tem uma vibração energética, né? Até 200 Hz, a gente fala que são uma frequência mais baixa e essas adoecem muito. E já tem várias pesquisas comprovando, por exemplo, que a raiva é muito metabólica, né? Prejudica muito o fígado, muito o coração. Tem até um cardiologista que fala: se você não abre o seu coração, eu abro ele por você, né? Porque afeta. Acima de 200 Hz, por exemplo, a paz é 600 Hz. Então, a pessoa, quando ela tá paz, ela tá. Você já viu uma pessoa em estado de paz? Ou ela tá serena. E a gente acaba influenciando as pessoas à nossa volta. Então, por exemplo, quando você fala assim, que eu percebo quando alguém está subindo no palco, parece que a pessoa está um tijolo, ela nem respira, tá aquele peso. A energia dela está lá embaixo. E ela está bioquimicamente alterando e fisiologicamente o seu corpo. Então, eu faço isso. E aí agora eu abro a minha energia, que frequência que eu estou emitindo, que frequência que eu estou recebendo. Então a gente sai às vezes de uma palestra assim, nossa, foi uma porcaria. Nossa, eu, sim, eu planejei uma coisa e foi outra coisa. Porque a pessoa, ela tem a ilusão do controle. A gente não tem controle, a gente precisa se autoconhecer.
Porque a partir do momento que eu sei como eu funciono, eu vou criar estratégias que funcionam para mim. Porque a estratégia para você, Sâmia, às vezes não funciona para mim e vice-versa. Porque eu tenho uma história de vida que eu não posso ignorar. Eu tenho experiências de vida, eu tenho valores. Valores são diferentes. Aquilo que é muito importante para mim, talvez não seja muito importante para você. Né? Então, eu preciso ter esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento pessoal, para que eu possa, sabe, dar esse up, né? Me potencializar. A gente pode. Mas não é excluindo, a gente é dual, a gente tem um lado. Eu gosto de usar esse objeto aqui para mostrar para meus pacientes, né? Eu tenho um lado que é sombra, que não é tão bom, e tem um lado que é massa, né? Que eu adoro o verde, né? Então eu falo assim, que é lindo. Então eu preciso desenvolver. Tem coisa aqui que eu posso desenvolver e tem coisa que não. Eu preciso aprender a lidar com isso, a aceitar a minha vulnerabilidade, inclusive. Né? Porque isso é do humano, é do ser humano. Então a gente precisa desenvolver a compaixão. Né? Eu não sou super mulher o tempo inteiro e nem quero ser. E assim, tenho coisas que são excelentes e tem coisas que não são. Mas faz de mim a pessoa que sou. Né? Faz você, né, Sam, a pessoa que você é. E a gente tem luz, a gente tem brilho, sim. Agora, se eu fico no meio, eu fico ofuscado o tempo inteiro, porque eu não mostro isso aqui que eu tenho de bom. Eu fico aqui, ó, paralisada, ofuscada. E essa questão desse autoconhecimento é tão importante. E é uma das coisas que eu trabalho primeiro no paciente, é essa identidade vocal. É a gente entender como é que a gente funciona. A gente precisa se conhecer. Tem gente, Érica, que não consegue ouvir sua própria voz. Ela até é palestrante, ela é até locutora, ela é até uma líder, mas ela não consegue ouvir a sua própria voz. Ela não se conhece. E eu sei disso, sabe? Porque eu escuto o paciente falar assim, eu não sei por que o povo fica falando que eu sou estressada. Eu só abro a boca, o povo já tá falando que eu tô estressada. Assim, indignado, como se, sabe, as pessoas, assim, rotularam, né? Porque as pessoas têm essa tendência também de rotular. Mas a pessoa não tem autopercepção. Tanto que quando eu faço autopercepção. alguns exercícios com os pacientes, até mesmo a higiene vocal que eu faço, eles falam assim, poxa, eu não Que é maravilhosa, sabia que gente. isso era tão importante. Não é? Eu não sabia que isso também fazia parte, eu não sabia. E só aquela orientação a pessoa muda, ela sai daquele estado, aquela coisa toda. O pessoal fala assim, mas a rouquidão vai acontecer sempre na nossa vida. Eu falo, não, quem falou isso? Não. Se eu cuidar de você, te dar uma higiene vocal, você não vai ficar rouco, você não terá rouquidão. Então, já a pessoa não se conhece e já criou também na mente que a rouquidão vai acontecer, que vai ter rouquidão. Por quê? Não se conhece. A gente tem uma cultura de doença, né? Você já reparou que, assim, eu escuto muito assim, é normal. É como se fosse aquela curva de criança quando a gente leva os filhos no pediatra, do crescimento. Então, assim, chegou no 40, agora aguenta. Né? Gente, é um absurdo. A gente pode preservar, a gente pode desenvolver ações de saúde. Isso que você está trazendo são ações de saúde, porque você está preservando a sua voz. Assim como tem, por exemplo, o sono, que é uma questão vital, né? As pessoas acham que é um marcador de dia. Não, dorme que amanhã é outro dia. Não é bem assim, né? Ele tem a função de regenerar. Então, é fundamental. Então, a gente precisa entender que a gente pode preservar a voz, preservar a saúde mental. É tão sério, porque o normal, Sam, é como assim, que adoecer é normal. De um dia a doença aparece, brota. Não, gente. A gente vai adoecendo e um dia vira um sintoma. É isso que acontece. A gente vai deixando para lá, vai empurrando para debaixo do tapete, aí um dia você perde a voz, dá um calo, aí um dia você tem um Alzheimer, porque as demências estão vindo precocemente, né? A gente não ouvia falar em demência com 50 anos, com 45 anos, não via.
Hoje, a cada 10 pessoas, uma pessoa vai ter Alzheimer. O Alzheimer hoje é com 20 anos. Parkinson. Com 20 anos, né? O envelhecimento precoce. E aí a pessoa, ela acha assim, não, porque ela olha para a família e ela põe a culpa na genética, como se a gente estivesse condenado pela genética. E aí é um alerta. 30% representa a genética. Eu posso acordar os genes que eu tenho ou não. Né? Existe a epigenética. 70% é a chance que eu tenho de deixar tudo dormindo e ter uma vida plena, né? Leve no sentido de saúde. No sentido de ter saúde. Tá? Isso independe de idade. A gente pode sempre melhorar. E por que eu falo isso, Sam? Porque eu era uma pessoa doente até os 40. Eu tenho uma doença degenerativa na coluna, né? E assim, muita medicação. E eu não acreditava, porque na minha família todo mundo sofre de coluna. Assim, minha mãe, minha avó já fizeram cirurgia, eu fiz também, então era normal. Né? Eu estava condenada. Quando eu acordei aos 40 anos e virei a chave, eu tô com 45, é recente. Gente, eu não uso remédio para nada. Tem 5 anos que eu não tenho dor de cabeça, tem 5 anos que eu não. Viu, Érica? Eu quero aproveitar para já deixar o convite para você, convocar você para a Arena da Voz para contar isso aí. Contar a sua história e contar por que você saiu dessas medicações, né? Porque eu acho que é bem importante para todo mundo ouvir isso aí, tá bom? Sim, porque as pessoas, elas acreditam que elas estão condenadas por uma questão genética, e não é assim, tá? Eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de falar que a gente pode melhorar a cada dia. Ah, Sammy, eu não sei se você sabia, na adolescência eu era gaga, daquelas gagas assim, de ter que bater na mesa. Mas por quê? Eu tinha uma insegurança, é porque eu cresci muito rápido, então era fora da curva na minha época, então, gente, eu tô velhinha, assim, 45 anos. Naquela época não tinha muita gente do meu tamanho, não. Então, o que eu fazia? Eu encurvava, porque eu não queria ser alta, porque todo mundo falava que eu era repetente, que morava em Minas, vara de pegar bambu, né? Então, assim, e eu desenvolvi gagueira. As pessoas me perguntavam alguma coisa, eu tinha que bater na mesa para poder sair. Você já viu isso? Tem que bater na mesa para sair. Então, que são justamente essas a gente gagueiras, supera. né? Emocionais, essas gagueiras de questões Emocionais. Porque eu não acreditava, né? Eu tinha vergonha. A vergonha também é uma vibração muito baixa, né? Você sabia que vergonha a mais baixa é 20 Hz? Vergonha. Então a gente não tem energia com vergonha. Sim. A gente não, né, não tem energia. Érica, o nosso papo tá uma delícia, mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês que estão aí nos ouvindo e para deixar gravado nessa live aqui. E para a gente entender melhor isso, principalmente você que é palestrante, a gente está palestrante, locutor, professor, vendedor. Agora a gente está aí nessa era agora da internet, né? Muita mentoria, muita aula, comunicação. Da comunicação, então, eu quero né? dizer para você, você precisa se conhecer, precisa ter o autoconhecimento, para você ter uma voz legal, uma voz poderosa, para transformar pessoas, transformar vidas. Mas tem algumas coisas, por exemplo, isso você pode nos procurar lá depois, né, no direct ou mesmo na bio, na minha bio tem lá para entrar na Arena da Voz, que é gratuito, tá? E procurar a Érica também no seu Instagram. O meu Instagram é Sandra Lisboa de Érica. Fala o seu aí, Érica, novamente. Plena e leve. Então você precisa o quê? Você vai aprender a ter uma mente organizada, você vai ter uma organização da sua fala, esse fator emocional, ele vai ser trabalhado em você, clareza naquilo que você quer falar, tudo isso vai ajudar você a ter uma alta performance vocal. E problemas na clareza, como a Érica falou, é ruim, a gente precisa ajustar essas coisas. Autoridade naquilo que a gente está falando, né? E uma das coisas importantes é que as questões emocionais afetam muito também a nossa postura, a nossa comunicação não verbal. A nossa comunicação não verbal.
Então, o que eu tenho que conhecer? Os meus recursos padrão e os recursos vocais, para eu trabalhar isso, a minha mensagem, aquela mensagem que vai ser transmitida, o que a minha comunicação reflete, certo? Se ela está coerente comigo e coerente com o meu público, se há algum incômodo me atrapalhando a minha vida, o meu discurso, aprender novas habilidades na comunicação. E você precisa investir em você, porque muitas vezes você gasta em tantas coisas e investe em poucas ou nenhuma coisa. Um remédio, né? A gente vê a polifarmácia hoje, né? Porque eu quero o mais fácil, né? Um remedinho para... Porque eu escuto isso com frequência, sabe? Assim, eu não vivo sem tal remédio. Você já viu as brincadeiras que eles lançaram aí no Instagram? Que eles dançam com as caixinhas de remédio, assim, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Como fosse a única opção. E além disso, os recursos vocais também, que são os verbais, o tom da voz, que são 3 coisas, a Érica falou da comunicação, 7% das nossas palavras, do nosso conteúdo, 38% é o nosso tom de voz. Então, para eu ter um tom de voz adequado, com a tensão muscular adequada, com a respiração adequada, com a minha ressonância adequada, você que tem uma voz muito infantil, você é um adulto grande, bonito, homem, mulher bonita, mas a voz muito infantil, e as pessoas não sabem quem está falando, isso é uma criança. Ou então você tem uma voz muito nasal, tal. E tudo isso, se você tiver uma questão emocional junto com isso aí, piora mais ainda, isso cresce. Então vem pra cá, procura a gente, que a gente vai te ajudar, porque essas questões de ressonância, questões musculares, isso afeta muito na nossa produção vocal. Então a voz constrói a percepção no outro. Então a modulação vocal, a articulação. Então, primeira dica que eu quero dizer para você aqui hoje, saber ouvir. Você precisa aprender a ouvir. Segunda dica, e a gente que é coach sabe disso, fazer perguntas, ter atenção genuína e reconhecer os sinais, esses sinais que a Érica falou e esses sinais que eu estou falando aqui, porque todos esses sinais que a Érica falou, emocionais, você precisa reconhecer, né? Saber quando está perdendo a atenção das pessoas, porque as questões emocionais estão afetando a sua produção, estão afetando a sua voz, está afetando a sua comunicação. Então, vamos parar um pouquinho e vamos pedir ajuda, porque não adianta chegar e falar, não, eu sou poderosa, não é? Não, vamos cuidar e saber que a gente é vulnerável, que a gente é ser humano, que a gente precisa do outro, que a gente precisa se conhecer e falar, não, realmente minhas questões emocionais estão me atrapalhando, eu vou... Ou achar que o poder está na maquiagem, né, na roupa, no cabelo, porque as pessoas se preocupam muito com isso, com a aparência, né? Fazem plástica, buscam a perfeição a qualquer preço. E às vezes por dentro tá detonado, assim. É como se a gente pudesse blindar, né? Não, eu tenho controle de tudo, né? Inclusive, e é isso que você fala. Se eu não tenho essa clareza, esse conhecimento, se eu não tenho esse meu autodesenvolvimento, eu não tenho performance. Como deveria ser. E nós vamos marcar outra live que a gente vai falar sobre alimentação na voz, tá? Só que aí a gente vai vir, Érica também, vai vir uma nutricionista também, bem legal, para estar aqui com a gente. Uma coach também, mais uma coach, a gente vai falar isso, porque também a alimentação afeta a voz. Mas esse é um assunto para outro dia, né, Érica? Sim, e não é só a voz, não, a saúde mental também. Né? A serotonina, as pessoas ficam aí achando que medicamento produz serotonina. Não produz. O intestino produz 70%. E a medicação é um receptor, só fica segurando ali por mais um pouquinho. Então, a alimentação, além de melhorar a qualidade da voz, melhora a qualidade da saúde. Então, eu quero convidar você que está aqui nos assistindo a encaminhar essa live ainda hoje, vai ficar gravada, mas encaminhe para os seus amigos, porque
ela é muito importante para nós. E para a gente entender que a gente precisa saber que somos vulneráveis, que a gente precisa saber aceitar que somos Aceitar que vulneráveis, somos, né? aceitar também ou a gente admitir as nossas emoções, não ficar ocultando as nossas emoções, os nossos sentimentos e sair da nossa zona de conforto. Porque na zona de conforto você não vai acontecer nada com sua vida. Então vem para cá, para a gente, a Arena da Voz, que aqui você vai ter bastante conteúdo. Procure a Érica também. E No arroba Plenileve, aprender a E desenvolver vem para rotina de cá, saúde. porque a gente tem feito um trabalho sério, com dignidade com as pessoas. E para. Muito respeito, né? Porque eu acho que todo mundo merece saúde, merece bem-estar, Sim. merece qualidade de vida. Diana, Todo mundo. sempre graciosa aqui. Um beijo, Diana. Que Deus te abençoe. Beijo para todos que participaram, né? Algumas pessoas entraram, saíram. A gente Sim, entende também que é um horário, às vezes, de sim, trabalho, vai ficar por isso que gravado. vai ficar gravada, né, Sâmia? É Mas, assim, eu um quero agradecer a beijo. oportunidade. Um beijo. Obrigada, querida. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Com Obrigado pelo certeza, você é espaço. ótima. E nós estamos já indo para o nosso trabalho. Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe o seu dia, sua família, sua casa. E em outras Amém. oportunidades estaremos aqui Amém. juntas ou Amém. juntos para a gente aprender mais um pouquinho, tá bom? Um beijo no coração, foi bom demais Perfeito. estar aqui contigo. Quero aprender mais. Obrigada. É recíproco. Eu também Eu quero sempre aprender aprendo mais. muito com você, sabe? Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade, por tudo. Olha, Um cheiro para todo mundo. Se ficou olha, alguma dúvida, alguém Lira tá quiser falando, deixar uma estou na Arena da Voz. mensagenzinha, Ô, Lira, fala comigo lá no meu PV para conhecer melhor. Rejane, legal. A gente ganhou um viu, monte de Érica? Rejane, beijinho, eu viu? conheci Rejane pessoalmente, lá em Campinas. Um beijo, Que delícia! Eu vi que algumas pessoas falou assim, tô seguindo a Plene Leve agora. Obrigada, gente. Camila. Beijo no coração também, Ó, quem Jean. tiver dúvida, me procura E lá no PV sobre a voz. Se tiver alguma dúvida na área das emoções, também procure a Érica. Eu tô aqui para arroba no Plenileve, arroba arroba Plene Sana Lisboa, Leve. Arena da Voz. Vem pra cá. Lira, me Sim. procura lá. Isso, às vezes a gente não consegue responder na Sim, hora, mas deixa lá, que sim. assim que puder a gente Qualquer responde, horário. né, Sam? Raqueline, obrigada. Ela tá Olha, deixando um monte de palminha aqui. Gente, comenta aí se ajudou vocês, se vocês sentiram contemplados ó, com essa live. Raqueline, um Coloca aí beijo, pra meu gente. amor. Deixei recado pra você lá no PV, viu? Beijo. Beijo. Cheiro de Ana. Um abraço. Fica com Deus. Cheiro. Foi Olha para maravilhoso Rejane. Rejane já e quer estar em estaremos julho de novo. novamente. Será que eu vou, Rejane? Bora, né? Bom, maravilha. Um beijo no coração de vocês. Érica, que Deus te abençoe. Abençoe o seu trabalho. Amém. Então vou Vai. sair, gente, que eu também tenho que trabalhar. Um beijo, foi um prazer. Beijão. Obrigada.